tudo bem? Então, estamos começando mais uma aula de literatura infantil. E hoje nós vamos tratar sobre a poesia. Vamos lá, poesias para crianças. Mas se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve neste canal. Se você é um professor, se você é um pai, mãe, estudante, né? Ou deseja conhecer um pouco mais dentro das questões pedagógicas, esse canal vai ser bastante interessante para você. Então, se inscreve aí no canal. Se você é aluno também da FASP, se inscreve do curso de pedagogia, se inscreve no canal, porque você vai precisar ver todos os vídeos a seguir, né? Todos os vídeos que virão e que já foram também. Tá ok? Se você deseja receber as próximas notificações de vídeo, também é só apertar aí no sininho. Tá ok? Que você vai ficar recebendo em primeira mão os próximos vídeos que virão. Mas, em todo caso, não deixa de curtir esse vídeo, tá? Curte aí o vídeo, não passa despercebido. E outra coisa, assiste até o final, tá? Pega o seu caderno e o seu lápis, porque você vai precisar fazer anotações. Mesmo o vídeo sendo curto, é muito importante que você registre para que em outros momentos que você for precisar, você tenha as suas anotações, tá ok? Do que foi tratado aqui dentro do vídeo. Mas hoje, tratando-se sobre poesia para crianças, nós vamos dividir esse vídeo em duas partes. E hoje nós vamos tratar um pouco dos aspectos teóricos dessas poesias, tá? Para crianças, dessas questões poéticas para criança. Antes de mais nada, é importante destacar que muitas vezes a poesia ela é sacrificada, né? Dentro do mundo infantil. Né? Ou mesmo dentro da literatura infantil, ela se torna um pouco meio sacrificada, meio que deixada um pouquinho de lado em muitos casos, né? Chega porque muitas vezes se chega a pensar que a criança ela não gosta de poesia, né? Ela não gosta de poesia, mas na verdade isso é um erro, né? Não é que a criança não goste da poesia, e eu vou mostrar isso para vocês. O que acontece, os erros que acontecem para a gente muitas vezes achar que a criança que não gosta da poesia é o tratamento que nós damos quando vamos levar essa poesia para a criança. E é importante destacar o seguinte, que existe o poema e a poesia, né? Poesia é aquilo que a gente se encanta, que causa um encantamento na gente, um sentimento na gente, a gente fica uma emoção, né? Então uma paisagem é uma poesia, uma música é uma poesia, um quadro é uma poesia, né? O poema também é uma poesia, né? Mas o poema é o texto escrito. Então ele pode ser rimado ou pode não ser rimado, mas ele é um poema, tá ok? Quando ele causa esse encantamento na gente também, certo? Então, vejam só, as pesquisas, voltando à questão da poesia em si, né, quando nos trata dos poemas, né, para as crianças, elas mostram que há uma tendência natural da criança para a poesia. E várias são as razões disso. Vejam, tanto no campo da poesia, antes de falar sobre a questão dos campos, o que precisa ficar claro é o seguinte, que por mais que se digam que a criança ela não gosta de poesia ou ela não está dentro das preferências dela, então esses estudos mostram que tudo concorre para a criança gostar. E se essa criança não está gostando de poesia, de poema, é porque alguma coisa está acontecendo de errado,
E isso eu estou trazendo das concepções segundo Maria Antonieta Antunes Cunha, dentro das suas concepções de literatura infantil, certo? Aquilo que ela traz dentro das suas reflexões sobre a literatura infantil, né? A autora, ela apresenta esses pontos. Então, há várias razões para que isso aconteça, para que realmente a criança, que o mundo da criança, ele tem tudo a ver com o mundo da poesia, o mundo do poema também. Primeiro, por causa da questão das imagens, né? Tanto a poesia é cheia de imagens, e isso não é porque muitas vezes a poesia ela tem imagens, né? Quando ela é uma poesia, porque elas nos trazem esses sentimentos, elas nos fazem, nos emociona, né? Nos causa uma inspiração, mexe emocionalmente com a gente. Mas também o poema, né? Porque mesmo quando o poema não está desenhado, o próprio poema ali, ele já nos remete a imagens, né? Então, tanto o campo da poesia é cheio de imagens, quanto o campo do mundo infantil, né? O mundo infantil, ele tende a criança a imaginar, ela criar, ela pensar, né? Ela sair do mundo real e ir para um mundo imaginário. Então, ele é cheio de imagens. E aí entra também, dentro dessas imagens, mas outra perspectiva, outra razão para que também a criança ela se encante com a poesia, é a questão da fantasia, né? A fantasia e a sensibilidade são características tanto do mundo infantil quanto da poesia, né? Esse mundo imaginário, como eu disse a vocês, essa fantasia, essa coisa de criar uma coisa que não é real, né? De fantasiar, e essa sensibilidade que a criança tem, né? De ser sensível a essa fantasia, o poema também é, né? Então, eles têm tudo a ver. O outro ponto é a linguagem afetiva, né? Tanto a criança quanto o poema, eles têm uma linguagem afetiva que mostra sentimentos, emoção, sabe? Amor, né? É uma expressão de uma emoção. Então, essa afetividade, né? Essa linguagem afetiva, ela está presente tanto na poesia quanto no mundo infantil, quanto na vida infantil. Então, por que se dizer que a criança não gosta de poema? O que pode estar acontecendo para que ela não goste de poema, se ela tem todo o mundo infantil dela, tem tudo a ver com a poesia? Pensem aí. E aí eu vou trazer o que a autora apresenta como essas duas razões, né? Ela apresenta duas razões para que isso esteja acontecendo, né? E que é uma falha, e que vocês estão assistindo esse vídeo para que vocês já tenham mais essa sensibilidade dentro desses aspectos, né? Quando você vai trazer essa poesia para a criança, que você já tem essa visão mais ampla, mais abrangente a respeito disso, né? Que você já não seja mais aquela pessoa que pensava na poesia como antes de você iniciar esse vídeo, tá ok? Então, ele vem apresentar que existem duas causas para tudo isso estar acontecendo, né? A primeira delas é a falha na escolha do poema. Se falha muito quando você vai escolher um poema. Às vezes você pega qualquer coisa porque está rimando, ou você acha que está rimando, ou porque tem a ver com o assunto que você está trabalhando, ou porque você quer ensinar alguma coisa para a criança, né? E você nem vê se realmente há uma beleza ali dentro desse poema, qual é a beleza desse poema, e sai pegando qualquer coisinha que fica dizendo às vezes a mesma coisa. A uva, não sei o que lá, verde. O verde é a uva. E fica
aquela nada a ver, sabe? Aqueles poemas que não tem nada de interessante, que a gente encontra muito facilmente, às vezes até na internet jogado, se a gente não tem essa sensibilidade de escolha. E a gente acha que simplesmente porque está falando eu vou trabalhar palhaço e o poema fala qualquer coisa lá de palhaço. O palhaço estava de cartola, a cartola estava sem o palhaço disse ui e a cartola era preta. E não tem nada, nenhum trabalho artístico ali dentro daquele poema. Então é preciso se ver isso na escolha do poema. Talvez nós estejamos pecando na escolha desse poema, e ela coloca isso como uma das primeiras características para que a criança não goste do poema. E a segunda característica, o segundo ponto, é justamente a forma como nós tratamos esse poema, como nós trabalhamos com esse poema na criança, E ela vem frisar o seguinte, que a escolha do poema, que ao nós nos dirigirmos ao poema, ela não deve especificamente ser voltado, pensando especificamente na criança. Eu não vou escolher um poema, esse poema é um poema infantil, esse poema é um poema de criança, E simplesmente porque a gente vai acabar empobrecendo esse poema, tornando esse poema meio que tolo, Na verdade, muitos deles acabam sendo umas suas grandes exceções, Porque nós temos grandes artistas de poema, mas eu falo desses poemas que vinham apenas com o intuito moralizador, Que ela vem apresentar que não é admissível poemas, uma poesia, que tenham apenas um intuito moralizador, infantilizado, para mostrar à criança o que é certo, o que é errado, o que está ali, o que é preciso, ou simplesmente porque eu estou trabalhando palhaço, como eu já vinha falando para vocês como exemplo, eu chego lá e boto qualquer coisa que eu acho que tem um rima lá, e tem a ver com palhaço, porque eu estou trabalhando no circo, sei lá, e não tem uma beleza artística, não tem um caráter poético mesmo, ele não traz a arte ali do poema, da poesia. Ele simplesmente está dizendo qualquer coisa lá e eu levo para trabalhar com a criança. Porque com um caráter apenas educativo, ou pedagógico, achando que estou trabalhando pedagogicamente. E aí é onde ela vem destacar que a poesia ela não deve ser tratada com intenções educativas. Ou seja, é nisso que eu vim falando para vocês, porque eu estou trabalhando no circo, então eu vou pegar um poema qualquer sobre palhaço. E isso que eu venho frisando em outros vídeos também para vocês, é que a literatura, antes de mais nada, ela precisa ser levada à criança. Não com o objetivo de estar ensinando um assunto, um conteúdo, que está ali sendo tratado. Ela não deve ter essa característica puramente educativa. Ela precisa ser um instrumento, um meio de prazer, de apenas se deliciar com aquilo que é a delícia da literatura, Com o prazer, com o gosto de querer mais e mais e mais e cada vez mais a ler aquela poesia, aquela literatura infantil, seja ela quais forem, Então, eu despertar, eu fazer o aluno se deliciar naquela literatura, pelo puro prazer que ela tem. E não porque eu estou querendo ensinar um assunto que às vezes naquele poema pode estar ali sendo tratado. Não devo trazer isso com objetivos cansativos, exaustivos, que já cansa a criança, justamente porque ela acha que ela vai ler para responder um exercício. Ela vai ler porque ela vai ter que fazer uma tarefinha sobre o assunto, Tem que ter esse cuidado
quando se tratar dentro da literatura. E se tratando também dentro da poesia para essas crianças, ela não deve também ser apresentada com intenções puramente pedagógicas, né, educativas. Não é admissível isso, que eu pego um poema simplesmente para tratar ali o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode, né? Porque aí eu vou estar tornando esse poema imaturo, né? Tolo, né? Sem desvalorizando a beleza que ele poderia, ou que eu poderia ter se eu soubesse bem escolher. E se eu soubesse melhor ainda, tratar dele quando eu vou levar para a criança, né? Então tem que ter esse cuidado. Se eu tô pecando, talvez não na escolha, ou muitas vezes na escolha, mas se eu estou pecando na forma como eu estou tratando ele com as crianças para quem eu estou levando. Eu estou tratando simplesmente para mandar ele fazer atividade, por fins apenas pedagógicos, né? Então tem que haver esse cuidado. Até pouco tempo atrás, nossos livros, eles aplicavam os poemas, segundo a autora, de forma preconceituosa, né? Ela vem dizer que eles eram, muitos desses poemas, eles eram criados apenas com o objetivo de desenvolver o amor à pátria, o amor à árvore, as boas ações, isso, o que é certo se fazer, poeminhas que falavam apenas sobre isso, e assim por diante. Mas esses textos, esses textos, né, que eram tidos como os poemas, eles eram escritos mais por educadores do que mesmo por poetas, né? Então, com o tempo, né, depois, graças a Deus, vieram os poetas, né, que realmente apresentaram poemas para crianças, mas não organizado no intuito, eu vou fazer esse poema para uma criança, eu vou fazer esse poema para um adulto. Não, eles apresentaram poemas que poderiam ser destinados às crianças. Eram organizados aí novas antologias poéticas para a infância, mas segundo critérios de valores artísticos, né? Importante destacar isso. Eles não tinham o objetivo de dizer esse poema é para criança, esse poema é para adulto, não, mas com critérios de valores artísticos, né? Antologias poéticas. Pois não, como eu disse, não se acreditava numa inspiração para criança, e agora eu estou inspirado para escrever um poema para criança. Agora eu estou inspirada para escrever um poema para adulto, né? Não dá para diferenciar isso. A autora destaca que não é possível dizer que haver essa diferenciação, né? Apenas há quando às vezes estava se produzindo o poema, o poeta, às vezes ele estava ali lembrando da sua infância, lembrando de brincadeiras a qual ele gostava, de situações que ele vivenciava, né? Falando sobre ele, falando sobre o seu eu, né? E que muitos desses poemas, eles podem ser usados para serem levados à criança, né? Mas não só necessariamente a criança, mas para o adulto também. Ele causa beleza e encantamento para a criança e até mesmo para o adulto, né? E, portanto, a autora vem destacar que ela discorda, né, de alguns outros autores, né? Entre eles, ela discorda de Renato de Almeida, né? Porque Renato de Almeida, em um dos seus escritos por aí, ele disse que o Brasil ele está pobre de poemas infantis. E ela diz que não, que o Brasil não está pobre de poemas infantis. Mas se ele está se referindo ao intuito de poemas, como havia, né, nessa perspectiva de poemas tolos, né, bobos, sem nenhum caráter artístico, né, que
que apenas tinha um objetivo ali de ensinar um assunto, de tratar de uma característica apenas educativa, então, realmente, graças a Deus, segundo ela, o Brasil está pobre de poemas infantis. Porque o que ela foca e o que ela defende é esse poema que realmente valorize as questões artísticas, né? O eu, a sensibilidade do autor, as emoções, os sentimentos que ele tem ali ao produzir, né? E a gente tem tantos poemas maravilhosos, Cecília Meirelles e tantos outros, né? Que trazem essa beleza e esse encantamento dos poemas e que a gente pode sim levar às crianças, né? Aqueles poemas que se enquadram dentro desse mundo infantil, dessas características infantis, com certeza a gente pode levar, e são muitos, são ricos. A diferença está aí na escolha e no tratamento desse poema. É preciso ter esse cuidado ao escolher o poema e no tratamento que eu estou dando a esse poema, porque eu não posso ferir essa literatura infantil, eu não posso ferir essa arte que existe dentro da poesia por querer apenas ficar escolhendo qualquer coisa que não de nada tem de artístico, né, de literário ali, mas que foi escrito apenas com o intuito de ficar repetindo as mesmas coisas ou querendo ensinar alguma coisa, e não pela pura beleza, né, da emoção, da fantasia, da afetividade que há ali dentro do poema e do autor a escrevê-lo, tá ok? Então, até a próxima aula, espero que vocês tenham registrado, né, muitos pontos do que foi tratado. Espero que vocês hoje tenham um olhar mais profundo, né, mais além, né, dentro do poema, quando se é levado e tratado para a criança, certo? E espero que ter contribuído bastante e que vocês tenham aprendido. Valeu, não deixa de deixar seu like no vídeo, tá ok? Valeu, tchau, até a próxima!